a marca da besta e a exaltação de falsos deuses dentro do mundo cristão. Além da Trindade, o mundo cristão também exalta vários deuses, através de celebrações pagãs, como no caso do Natal e da festa de 1º de janeiro, fatos que fazem os cristãos quebrarem o mandamento de Deus e enaltecerem falsas divindades, mesmo que isso ocorra de forma subliminar. Esta passagem bíblica é tão clara e fácil de ser executada, mas muitos não conseguem segui-la. Não terás outros deuses diante de mim. Então faremos um pequeno resumo de tais celebrações pagãs, para que você entenda que elas foram criadas na antiguidade, com o intuito de exaltar falsos deuses, porém Roma as cristianizou, e fez com que muitos servos de Deus caíssem em suas armadilhas. Na Roma antiga ocorria anualmente a Saturnália, um festival em honra a Saturno, que era considerado pelos romanos o deus da riqueza, libertação, prosperidade e tempo. Na Grécia, ele era conhecido como Cronos. A Saturnália iniciava-se em 17 de dezembro e estendia-se até 25 de dezembro, dia que era considerado um feriado, sendo celebrado com um sacrifício animal, no templo de Saturno. Também havia um banquete público, seguido de uma troca de presentes em particular, e o clima de festa nesse dia era muito grande. Durante a Saturnália, todos a comemoravam em igualdade social, não importando se o indivíduo fosse escravo ou cidadão. A festividade pagã manteve-se ativa até a era cristã, e no século IV, ela acabou sendo absorvida pelos cristãos, através da celebração do Natal, de maneira que a troca de presentes realizada no festival permanece até os dias de hoje. A Saturnália também se assemelhava com as festividades do Carnaval. Mas além da Saturnália, o Natal estava fortemente ligado ao culto solar, pois o Sol era uma divindade importantíssima para os pagãos, que o veneravam constantemente. Os adeptos do mitraísmo cultuavam o deus Mitra, que representava o Sol, e essa doutrina teve o seu apogeu nos séculos 3 e 4 depois de Cristo, sendo muito popular entre os soldados romanos. O deus Mitra surgiu na Índia, e ele foi muito adorado na Pérsia, e posteriormente no Oriente Médio. No Império Romano, existiam muitos templos dedicados a Mitra, e em Roma havia os mitreus, que eram lugares de devoção a esse deus. No final do século III depois de Cristo, houve uma fusão entre o mitraísmo e outros cultos solares, que fundiram-se na religião do Sol Invicto, em latim Sol Invictus. E em 274, o imperador Aureliano a estabeleceu como religião oficial do Império Romano, e então ele declarou o dia 25 de dezembro como a data do nascimento do Sol Invicto. O centro do culto foi o Templo do Sol, que fora construído nesse mesmo ano em Roma. Além disso, havia mais 3 templos na velha cidade, dedicados a essa divindade pagã. Alguns ramos que faziam parte do mitraísmo uniram-se à religião do Sol Invicto, e então eles celebravam o dia 25 de dezembro como sendo a data do nascimento desse deus, Satanás, que ocorria no solstício de inverno. Ela era conhecida como Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invencível. O solstício de inverno era celebrado em diversas culturas antigas, e a sua comemoração também remetia à adoração ao Sol, e o Império Romano inseriu essa celebração dentro do culto do Sol Invicto. Na época atual, o Templo Satânico com sede nos Estados Unidos celebra o Sol Invicto, na mesma data em que é comemorado o Natal, já que ela era dedicada pelos pagãos a Satanás. Por causa das comemorações pagãs do dia 25 de dezembro, o Papa Júlio I estabeleceu oficialmente em 350 que nessa data fosse comemorado o Natal. E em 529, o imperador bizantino Justiniano declarou o dia 25 de dezembro um feriado nacional. Então o dia de adoração ao Sol Invicto foi transformado em uma celebração do nascimento de Yeshua, algo que entra em conflito com a palavra de Deus, já que o paganismo é inimigo da verdade, e portanto, não deveria estar presente dentro do cristianismo. O Natalis Solis Invicti passou a se chamar apenas Natal, Natalis, que significa nascer ou nascimento.
É interessante analisar que a partir do surgimento do Natal, as religiões do mitraísmo e do Sol Invicto foram desaparecendo, já que não eram mais necessárias, porque foram incorporadas no catolicismo, que por sua vez comandava o cristianismo. E o dia que era exclusivamente de adoração ao Deus Sol, continuou sendo comemorado, sem que fosse necessário para os seus adeptos participarem do mitraísmo ou do culto do Sol Invicto. E assim essas religiões pagãs permanecem vivas até hoje, e seus ritos são preservados através dos cristãos, os quais aceitaram as corrupções que a Igreja Católica introduziu. Existem muitos outros pontos a serem ressaltados, os quais estão relacionados com o título deste vídeo. Por isso, além do Natal e da veneração do Deus Sol dentro do mundo cristão, falaremos agora a respeito da celebração de 1º de janeiro, que também exalta um falso Deus, e consequentemente quebra o mandamento do Eterno: não terás outros deuses diante de mim. Os romanos cultuavam o deus Jano, em latim, Janus, de maneira que o mês de janeiro, em latim, Januarius, era dedicado a ele. Jano era considerado o deus dos começos, fins, tempos e transições, ou seja, tudo se iniciava a partir dele. Essa descrição pagã torna muito fácil a compreensão de que o princípio do ano estabelecido na antiguidade é dedicado a Jano, e assim esse falso deus continua sendo exaltado subliminarmente até os dias atuais, inclusive por evangélicos. Jano possuía uma imagem com duas faces, simbolizando uma dupla natureza, e ele era tido como o deus dos primórdios. Segundo os romanos antigos, Jano tradicionalmente presidia o início e o fim, sendo um deus de entrada e saída, e por conta disso, ele foi ligado a adivinhos e presságios. Jano também era estimado como o guardião dos portões do céu, e aquele que predomina sobre o tempo. Jano simbolizava a transição do passado para o futuro, algo que aponta mais ainda para o estabelecimento do dia 1º de janeiro, como um ato de reverência a Jano. Dessa forma, tal deus está associado com os calendários juliano, criado em 46 a.C., e o gregoriano promulgado em 1582, ambos provindos de Roma. Deve-se compreender que o ano bíblico não começa em 1º de janeiro, pois tal data é proveniente do paganismo. O calendário judaico, por exemplo, celebra o princípio do ano, entre o começo de setembro e o início de outubro. A obrigatoriedade de se comemorar o Ano Novo em 1º de janeiro na Idade Moderna surgiu exatamente da Roma Papal, que estabeleceu o calendário gregoriano em 1582, e então ela forçou todos os seus súditos a segui-lo. Porque nem todas as nações iniciavam o ano em 1º de janeiro, mas gradativamente elas foram sendo obrigadas a seguir tal data, por conta do poder e influência que a Roma Papal mantinha sobre o mundo cristão. Em 8 de dezembro de 1967, o Papa Paulo VI propôs a criação de um dia, dedicado à paz universal, sendo intitulado de Dia da Paz, o qual foi estabelecido em 1º de janeiro. E posteriormente a ONU, Organização das Nações Unidas, apoiou a ideia do Papa Paulo VI, e então ela declarou o dia 1º de janeiro como o Dia da Confraternização Universal. Falaremos agora de algo que felizmente o protestantismo não abraçou, que é a veneração dos santos e de Maria e a edificação de suas imagens. Após a ascensão do catolicismo no século IV, vários mártires e religiosos cristãos foram sendo transformados em santos dignos de veneração, e então eles passaram a receber orações dos fiéis e se tornaram mediadores entre Deus e o homem. Além disso, seus ossos, e alguns de seus pertences, foram transformados em relíquias sagradas, e depois colocados em igrejas. Imagens desses santos também foram criadas, e espalhadas por toda parte, seja através de desenhos ou esculturas. Dessa forma, por conta da forte influência pagã, muitos desses santos se tornaram uma cópia dos deuses, que existiam anteriormente nos templos profanos, e um grande exemplo disso pode ser visto nos próprios nomes deles. Deusa Vitória, Santa Vitória. Deus Charon, São Cirano. Deusa Ártemis, Santo Artemísio. Deus Dionísio, Santo Dionísio. Deusa Brigidi, Santa Brígida.
Brígide era uma divindade trinitária celta, que foi associada à sabedoria, poesia, cura, proteção, animais, entre outras coisas. Ela possuía um templo em Kildare, na Irlanda, que era administrado por sacerdotisas virgens, que acendiam um fogo sagrado, e usavam colares com cruzes em seus pescoços, semelhantemente às virgens vestais romanas. E após a chegada do catolicismo, o templo da deusa Brígide foi transformado em um convento, e então as sacerdotisas foram substituídas pelas freiras, que continuaram acendendo o fogo sagrado, mas com o nome de o fogo de Santa Brígida. A veneração dessa santa católica incorporou de forma clara vários elementos que estavam associados à deusa pagã Brígide, algo que ocorreu com muitos outros nomes. É interessante analisar que esses santos venerados no catolicismo tornaram-se uma espécie de divindade, pois eles morariam no céu, possuiriam poder, seriam dignos de receber oração e exaltação, e teriam imagens na terra. No entanto, tais coisas entram em conflito com a palavra de Deus e os 10 mandamentos, nos quais ordenam que não se deve ter outros deuses diante do Eterno, e que de maneira alguma o homem poderia levantar imagens de escultura. A besta que emerge do mar, que é Roma, também deixou esse legado no mundo cristão, e embora os protestantes não aceitem a Mariologia e a veneração de imagens e dos santos, incontáveis pessoas compactuam com estes dogmas. Veja a seguir um trecho de apenas um dos muitos decretos emitidos pela Roma papal, que falam a respeito destas questões. Se alguém não venera a imagem de Cristo, nosso Senhor, que essa pessoa seja privada de vê-lo em glória, quando ele retornar. A imagem de sua pura mãe, e as imagens dos anjos sagrados, assim como as imagens dos santos, são igualmente objeto de nossa veneração e peregrinação. Já a veneração de Maria começou a ganhar popularidade no século II, e com a ascensão do catolicismo no século IV, a Mariologia se tornou um dos dogmas mais importantes da Igreja de Roma, de maneira que a luta pelo estabelecimento da Trindade se deu muito ao fato do grande desejo de transformar Maria na Mãe de Deus. Entenda que a Trindade cristã confirmaria o dogma da Mariologia, pois as duas crenças estão intimamente ligadas, já que para Maria ser de fato a Mãe de Deus, seria necessário transformar Jesus em um Deus. Então a Igreja de Roma decidiu implantar um sistema que fizesse exatamente isso, mas que ao mesmo tempo não desagradasse os cristãos, que seguiam o monoteísmo, e consequentemente gerasse grandes rebeliões. E então foram usadas filosofias humanas, para afirmar que a Trindade consistiria em 3 divindades distintas, que formariam um só Deus, mesmo que isso se convertesse em algo confuso, e impossível de ser explicado biblicamente. Dessa forma Maria tornou-se a indiscutível Mãe de Deus e uma mediadora celestial, porque após o estabelecimento da Trindade, tal título ficou muito mais fácil de ser defendido e propagado pela Igreja de Roma. De acordo com os escritos católicos, Maria teria morrido sem cometer nenhum pecado, possuiria um trono no céu, e seria uma mediadora entre Deus e o homem. O religioso Alfonso de Ligório escreveu em seu trabalho Glórias de Maria que ela seria a porta de entrada mais fácil para se chegar ao céu. Conta-se nas crônicas franciscanas que Frei Leão viu uma vez em visão 2 escadas, uma branca e outra vermelha. Sobre a última estava Jesus Cristo, e sobre a primeira sua Mãe Santíssima. Ele reparou como alguns tentavam subir pela escada vermelha. Mas caíam logo depois de subirem alguns degraus, tornavam a subir, e outra vez caíam. Foram avisados de que deviam subir pela escada branca, e por essa os viu subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem lhes dava a mão, e assim chegavam seguros ao paraíso. Em uma encíclica emitida pelo Papa Pio XII, é dito o seguinte: Jesus não queria ver o corpo de Maria corrompido após a morte, uma vez que teria redobrado a sua própria desonra, ter sua carne virginal, da qual ele próprio havia se tornado carne, reduzida a poeira.
Daí a reverenciada Mãe de Deus, de toda a eternidade, juntou-se de forma oculta, com Jesus Cristo. Finalmente obteve, como ápice supremo de seus privilégios, que ela deveria ser preservada, livre da corrupção do túmulo, e que como seu próprio filho, tendo superado a morte, ela poderia ser levada, de corpo e alma, para a glória do céu, onde como rainha, ela se sente em esplendor, à destra de seu filho. Veja que os escritos católicos exaltam grandemente a figura de Maria, e a colocam como uma divindade celestial. Todas as questões descritas neste vídeo e no anterior, o qual fala a respeito da Trindade, fazem parte da marca da besta que emerge do mar, que é Roma, pois ela fez com que o povo removesse a marca de Deus, ou seja, obedecer seus mandamentos e leis, para então seguir a marca da besta, que são as leis e dogmas criados por Roma. Repare que a marca da besta abrange várias questões, e o sábado está entre elas, algo que estudaremos no próximo vídeo.